Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Meu irmão, minha irmã, é sempre uma alegria, é sempre um prazer poder estar aqui reunido com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar de um assunto tão importante para a nossa vida cristã. Eu gostaria de falar sobre humildade. E para isso, eu gostaria de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 5 até, queridos, o verso 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos ler juntos? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, queridos, que trecho tão maravilhoso que o apóstolo Paulo deixa aqui pra gente na carta, aos Filipenses. Queridos, a humildade, ela é uma marca da vida de Jesus. A humildade está nas suas atitudes, está no seu comportamento, está nos seus ensinos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos a sua humildade em todas as etapas da sua vida, na encarnação, no nascimento, na infância, no ministério e até na sua morte. Quando, por exemplo, Jesus se encarnou, quando o Verbo divino se fez carne, queridos, esse que é infinito, ele se limitou para caber assim, num corpo frágil como é o meu e o seu. Ele ali se esvaziou da sua glória e poder e veio então habitar entre nós e ocupou um corpo desse, um corpo humano, frágil como o meu e o seu. Ele poderia ter escolhido, queridos, vir como um ser resplandecente. Ele poderia, queridos, ter vindo na sua glória, tal como João, o apóstolo João o enxergou ali no capítulo 5 do livro de Apocalipse, quando ele escreveu e teve aquela visão gloriosa do Cordeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou. Quando ele viu ali aquela gloriosa imagem do Cordeiro. Mas Jesus não escolheu vir como um ser resplandecente, com a sua imagem gloriosa. Antes, ele escolheu um corpo desse, frágil como o meu e como é o seu. Mas e na sua infância? O que diríamos nós sobre a sua infância? Jesus, queridos, no seu nascimento ali, ele não escolheu um hospital suntuoso, ele não escolheu assim, queridos, a melhor equipe médica, aquela equipe médica top. Ele, queridos, veio a esse mundo e não exigiu para si sequer uma hospedaria, porque nós sabemos, como diz Lucas 2,7, eu estou aqui com os versículos abertos para você ver, quando Maria deu à luz ao primogênito, quando chegou a hora de Jesus nascer, eles bateram ali numa hospedaria e não havia lugar para eles. Diz assim, Lucas 2,7, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus não escolheu, queridos, um palácio para nascer. Jesus não escolheu uma família real para nascer. Jesus nada exigiu para si mesmo quando veio a este mundo. Nenhum local, nenhuma família, nenhum hospital, nenhum palácio, nada. Antes Jesus abriu mão, queridos, de tudo que ele podia exigir. Ele veio com humildade. Será que talvez ao falar isso você pense assim, pastora,
Mas será então que eu estou errado de escolher um hospital bom, uma equipe médica boa? Queridos, não, de forma alguma. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui é que mais importante do que tudo que nos cerca é a vida que Deus nos concedeu, é a vida que Deus preserva em suas mãos. Porque se nós não tivéssemos a vida, todos esses outros acessórios seriam inúteis. O principal Deus nos deu, que foi a vida, e Ele cuida da vida de cada um de nós. A gente é que se preocupa, queridos, mas Ele, assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de nós. Então Jesus, ele ali na sua encarnação mostrou humildade, no seu nascimento Ele mostrou humildade e na sua infância Ele também vai mostrar humildade. Jesus cresceu como uma criança normal. Jesus, queridos, ali nós temos o relato no Evangelho de Lucas, Ele foi crescendo em sabedoria e estatura. Jesus, pelo fato de ser também Deus, não apenas humano, mas ser Deus, Ele, queridos, não começou desde a infância ressuscitando ali passarinhos, ressuscitando mortos, nem fazendo outra extravagância. Ele cresceu em sabedoria e estatura, respeitando todos os processos e cumprindo toda a lei do Senhor. Nós sabemos, queridos, que Jesus, ele cresceu de tal maneira assim normal, que quando, por exemplo, você lê lá em Marcos, quando Jesus começa a fazer milagres e os seus vizinhos ficam espantados, falam assim: Jesus, mas não está aqui, os seus irmãos, as suas irmãs, não é ele filho de Maria, filho de José? Como pode? Ou seja, aquela é uma prova de que Jesus, ele cresceu, se desenvolveu no meio dos seus como alguém comum. E ele só começou o seu ministério aos 30 anos, ele só começou ali, a se revelar aos 30 anos. Abre comigo em Lucas 2, 39, 40. Lucas 2, 39 e 40 diz assim: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Tá vendo? Fizeram tudo o que era exigido pela lei. Jesus cumpriu a lei. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós vemos que Jesus, ele teve ali, queridos, mostrou humildade na encarnação, no nascimento e também na sua infância. Mas e o que dirá do ministério? Quando a gente vê Jesus escolhendo os discípulos, Jesus não escolheu ali, queridos, os top dos tops. Jesus não foi ali nos melhores. Jesus escolheu, queridos, os loucos desse mundo, Ele escolheu aqueles que não são. Nós sabemos disso, Mas nós, com os nossos padrões humanos e muitas vezes egoísta, nós temos mania de selecionar os melhores, Lembra quando você foi jogar futebol, foi jogar vôlei, e de repente o professor falava assim: vamos escolher 2 times, aí pegava 2 fulanos que era bom, Faziam eles tirarem sorte para ver quem ia escolher primeiro. Aí então, eles falavam: eu quero fulano, o outro falava: eu quero fulano, e aí ia montando o time, não era assim? E eles começavam pelos melhores, cada um queria ter no seu time os melhores. Mas o Senhor não foi assim. O Senhor Jesus, queridos, escolhe aqueles que ninguém quer. Jesus escolhe aqueles que são quebrantados de coração. Jesus escolhe os pecadores, os doentes. Jesus escolhe aqueles que não são. Então, até aqui na escolha dos seus discípulos, daqueles homens que levariam os seus ensinamentos à frente, Ele escolheu homens comuns, homens simples. E eu acho isso tão bonito, queridos, porque aquele que poderia ter exigido todas as coisas, aquele, queridos, que é o dono de todas as coisas, aquele que por meio de quem todas as coisas foram feitas, Ele nada exigiu. Diz assim João 1, 2, 3. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, ou seja, queridos, tudo era dele, tudo é dele, mas ele nada exigiu. Jesus, quando veio, quando o Verbo se tornou carne, o Verbo divino se tornou carne e habitou entre nós, ele abriu mão, queridos, dos seus direitos. Mas aí nós olhamos aqui para a palavra e eu vejo que tão interessante a forma como começa o verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Em outras palavras, Paulo está falando à igreja dos Filipenses e também a nós, queridos. Vocês precisam imitar a Cristo. Vocês precisam ser como Cristo foi. Assim como Cristo foi humilde, vocês também precisam ser humildes. Ele, mesmo sendo quem é, ou seja, mesmo sendo Deus, ele escolheu ser humilde. Ele, mesmo sendo dono do universo, ele escolheu ser humilde. Então vocês, igreja do Senhor, vocês precisam ser humildes. Paulo está nos chamando aqui, nos convocando a sermos humildes como Cristo foi. Ou em outras palavras, como Cristo é. E aí ele continua, porque embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Queridos, Jesus, ele sempre foi Deus, ele é coeterno com Deus, ou seja, ele sempre existe, ele existe desde sempre. Ele é consubstancial com o Pai, ou seja, ele é da mesma natureza que Deus. Quem vê ele, vê o Pai. Não é isso que ele nos ensinou? Então nós precisamos, queridos, entender que Jesus, ele não apenas foi 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele e o Pai são um. Nós tiramos esses ensinamentos daqui. Mas aqui diz Paulo que Jesus se esvaziou dos seus direitos, se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder e assumiu essa forma de servo. Ele foi humilde. Queridos, quando eu olho para isso aqui, eu aprendo pelo menos duas coisas. Que se Jesus, queridos, foi humilde, eu e você precisamos também aprendermos a ser humildes. Nós precisamos aprender com Jesus a sermos humildes. Não fazermos, como diz Paulo aqui, as coisas por ambição egoísta, nem por partidarismo, nem por egoísmo, nem por vaidade, nem por orgulho. Mas antes nós precisamos fazer, queridos, nós precisamos fazer humildemente todas as coisas, precisamos fazer com amor. Todos tendo aqui o mesmo modo de pensar, todo tendo aqui, queridos, o mesmo espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, diz o apóstolo Paulo, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Que lição, queridos, de humildade Paulo deixa aqui escrito para o nosso ensino e para a nossa prática. Eu e você precisamos ser humildes. Enquanto, queridos, Cristo, sendo Deus, não usurpou, não levou em conta ser igual a Deus. Antes, assumiu uma forma de servo, assumiu uma forma humana. Eu olho para isso e vejo que muitos hoje, sendo humanos, estando em forma humana, querem se tornar Deus e chamam a glória para si mesmo. Muitos aqui que eles, enquanto querem riquezas, querem fama, querem holofotes, próprio Jesus, ele se fez pobre para que na sua pobreza eu e você nos tornássemos ricos. Olha o que diz em 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha a humildade do nosso Deus e nós precisamos ir para essa posição, precisamos assumir essa posição, queridos, de humildade. Nós cristãos precisamos buscar a humildade, nos esvaziar das nossas vontades e, queridos, sermos servos uns dos outros. Amém? Mas ele aqui continua dizendo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Eu acho muito interessante esse versículo, porque essa forma humana, queridos, é uma forma de humilhação para esse que é, queridos, e existe antes de todas as coisas. Você imagina esse corpo frágil, que sente dor, que sente fome, que se cansa, que pode ser perfurado, que envelhece, que pode ser acometido por enfermidades. Você imagina o Criador dos céus e da terra. Você imagina o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Ele decide, queridos, vir habitar no meio de nós e ocupar um corpo tão frágil por amor a nós. Olha que demonstração de amor tão grande do nosso Deus. Mas ele fez isso por cada um de nós. Quando Jesus, ele assumiu essa forma humana, diz aqui esse verso, que isso foi para ele um estado de
humilhação. Agora, queridos, você acha que realmente Jesus viu isso como uma forma de humilhação? Claro que não, né? Jesus ali, ele entendeu que o amor, ele é mais alto do que qualquer entrega. Eu acho tão bonito porque aqui, queridos, nós temos um Jesus que não é orgulhoso. Antes nós temos um Jesus que é simples, que é humilde. Então isso para ele não foi um ato de humilhação, isso antes para ele foi amor, foi entrega, foi resgate, né? Então essa forma humana é um estado de humilhação, mas no coração de Jesus, queridos, o amor falou muito mais alto. E aí eu anotei algo aqui que Deus colocou no meu coração. Quando o amor está envolvido, não achamos que certas atitudes são humilhantes. Eu vejo isso, por exemplo, naquela cena ali onde Jesus instituiu a ceia do Senhor. Estavam ali ao redor da mesa e de repente ninguém se levanta, queridos, para lavar os pés uns dos outros. Não tinha ali naquele momento algum escravo ou alguém para lavar os pés uns dos outros. Jesus então, naquele momento, onde havia um diálogo ali de quem seria o maior, né, no reino dos céus, Jesus então se levanta, ele pega ali uma bacia, uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos se assustam porque ninguém teve aquela atitude. Talvez na cabeça dele ele possa ter pensado, não, mas que serviço humilhante, eu não vou fazer, isso é serviço para um escravo. E quantos de nós não temos rompido na nossa vida porque achamos que fazer determinada coisa é humilhante, pedir perdão é humilhante, admitir que está errado é humilhante. E nós deixamos que esse orgulho venha entrando no nosso coração e nos paralise e destrua a nossa vida e roube de nós, queridos, relacionamentos que poderiam ter dado certo, mas que por causa do orgulho não dão certo. Nós precisamos ter esse coração humilde, porque quando o amor está envolvido, nós não achamos que aquela atitude é humilhação. Então você pede perdão, porque você entende que o amor vale mais. Você admite o seu erro ao invés de ganhar o argumento, porque a pessoa com quem você está discutindo, está argumentando, vale mais para você do que provar que você está certo. Eu acho tão linda essa atitude de Jesus. E aí, quando a gente vai lá para João 17:5, Jesus mostra para a gente do que foi que ele abriu mão. João 17:5 diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele abriu mão da sua glória, a glória que ele tinha lá no início, antes que o mundo existisse, né? Ele abriu mão dela para estar comigo e com você. Ele abriu mão dessa glória para assumir a sua forma humana, né? E estar no meio de nós. Ah, queridos, como isso nos ensina? Nascimento humilde, vida humilde e morte humilde. Pastor, ele teve uma morte humilde? Primeiro, ele também teve uma morte humilhante, queridos. Aquele que sequer cometeu um só pecado. Ele foi condenado à pior pena de morte que existia na época, que era aquela crucificação, que apenas bandidos ali de alto escalão, né, eram crucificados. Jesus estava ali, carregando o meu e o seu pecado, assumindo ali, né, o meu e o seu pecado. Você imagina, aquele que não teve pecado recebeu a pior condenação, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a morte dele também foi humilhante, mas ele foi até o fim por amor a mim e a você. E ali, queridos, que durante a sua vida, Jesus era aquele homem que, apesar do sucesso ministerial, apesar das curas, apesar das maravilhas, esse homem nunca exigiu nada para si. Diz a Bíblia que ele sequer tinha um lugar para reclinar a cabeça. E agora, na sua morte, ele sequer tem um lugar para ser sepultado. É José de Arimateia que concede então ali o local onde o corpo de Jesus será depositado. Ele não exigiu nada para vir. Ele não exigiu nada enquanto estava aqui. Ele também não exigiu nada, queridos, para morrer. Ele se encarnou. Ele se esvaziou. Ele assumiu essa forma de servo, ele se sacrificou, ele se humilhou, mas o Pai o exaltou. Não é isso que Mateus diz pra gente? Aqueles, queridos, que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Jesus nos deixou esse exemplo de humildade. E aí, a gente sabe que o Senhor o exaltou, né? Mas uma das partes mais bonitas que talvez a gente não entenda
é que Deus não joga com armas humanas. Talvez eu e você, nós teríamos descido daquela cruz e arrancado os pregos, não é verdade? E dito assim, olha aí, ó, tá vendo? Vocês duvidaram que eu era o Filho de Deus? Eu sou o Filho de Deus e sou Deus, né? Não, Jesus não fez isso, Jesus não mandou cair um raio na cabeça de cada um daqueles, mas Deus o exaltou, queridos, nos céus, e também o exaltou aqui pela forma como Pilatos fez aquela plaquinha para colocar na sua cruz. Como assim? Você sabe que quando o criminoso era crucificado, aparecia ali em cima uma plaquinha, não é? Com o crime que ele cometeu. Mas qual que era a plaquinha de Jesus? Jesus, o Rei dos Judeus. Ou seja, não foi um assassino, não foi um homicida, não foi, queridos, ali um pedófilo, não foi. Ele foi o Rei dos Judeus. Mas mais interessante é que quando a gente olha, ele colocou em 3 línguas. Ele colocou, queridos, em latim, ele colocou em grego e ele colocou em hebraico. Quando a gente pensa nessas 3 línguas, a gente sabe que o latim era ali a língua que o Império Romano se expandia, né? O grego era a língua cultural e o hebraico a língua religiosa. Então aquela plaquinha estava ali em cima, dizendo para todo mundo que Jesus é o Senhor, acima de qualquer posição e acima de todos. E eu acho tão bonita essa forma como o Senhor o exalta ali na cruz. Ele é o Senhor, Ele está acima de todos, o Rei dos Reis, crucificado, mas exaltado acima de qualquer posição e de todo nome. Então, queridos, a lição que fica para nós nesse estudo é: seja humilde. Não pense de você além, né, do que você é. Não estou falando para você pensar a menos, mas também não é correto que a gente pense a mais. Então não pense de nós, não pense de você, nem a menos, nem a mais. Pense aquilo que é correto. A humildade abre portas para nós. A humildade nos faz voar mais longe. Certa vez, Billy Graham, abordado ali no elevador por uma pessoa que nem era crente, né? Falou assim: olha, eu admiro muito você, Billy Graham, né? E aí ele falou assim: você é um grande homem. Aí Billy Graham olhou bem para ele e disse assim: queridos, não, eu sou um homem comum, mas portador de uma grande mensagem. É isso, eu e você precisamos ter essa humildade, reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer, reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos, queridos, reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer. Precisamos ser humildes, assim como a humildade marcou a vida de Jesus, ela precisa marcar a nossa. Amém? Então, que nós possamos procurar ser cada dia mais parecidos com Jesus. Posso orar por você? Pai, muito obrigada pela Tua palavra que nos deixa, Senhor, ensinamentos de vida, ensinamentos tão ricos. Conserva em nós, ó Pai, um coração puro. Dai-nos cada dia mais um coração igual ao Teu. E quebra, Senhor, no nosso coração toda soberba, todo orgulho e nos ajuda a cultivar a humildade todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a orar.
igual ao teu.